Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Eletricidade Básica. Nós vimos na aula anterior que a corrente elétrica é o movimento ordenado e constante de elétrons em um material condutor, mas que para manter esse movimento ordenado e constante é necessária a utilização de uma força ou pressão nos terminais do condutor. Naquela ocasião, nós ilustramos isso mostrando duas placas, uma com carga negativa e outra placa com carga positiva. A partir daí, passa a existir uma diferença de potencial nas extremidades do fio, e essa diferença de potencial força o deslocamento dos elétrons para o terminal positivo. Por isso, é correto afirmar que a corrente elétrica se desloca sempre do polo negativo para o polo positivo. Essa pressão que foi aplicada é o que nós chamamos de tensão elétrica ou diferença de potencial. Então, por definição, podemos dizer que tensão elétrica é a força ou pressão elétrica capaz de deslocar os elétrons de forma ordenada no condutor. E é essa tensão elétrica que nós vamos estudar a partir de agora. Entendendo a tensão elétrica como pressão, nós vamos analisar, fazendo uma analogia entre o deslocamento de elétrons e o deslocamento da água em um sistema hidráulico. Podemos ver que o reservatório A tem uma quantidade maior de água e, consequentemente, esse reservatório vai ter uma maior pressão hidráulica. Se conectarmos os dois reservatórios, a pressão hidráulica do reservatório A irá empurrar a água para o reservatório B até que as pressões se igualem e esse movimento vai cessar. A mesma coisa acontece com o deslocamento das cargas elétricas. Vamos imaginar o reservatório A cheio de elétrons e o reservatório B cheio de prótons. Esses elétrons iriam se deslocar pelo condutor até a placa com prótons, até que essas cargas se equilibrassem. Quando houvesse o mesmo potencial nas duas placas, a corrente iria parar de circular. Então, nesse caso, não iria haver mais circulação de corrente. Por esse motivo, é que temos que manter uma fonte constantemente alimentando as extremidades do condutor. Aqui nós vemos dois corpos com potenciais elétricos diferentes. Se aplicarmos uma tensão elétrica, nesse caso aqui foi aplicado pela bateria, a tendência é que haja o deslocamento de elétrons para o polo de menor potencial na tentativa de manter o equilíbrio elétrico. Então, enquanto houver carga nessa bateria, essa diferença de potencial será mantida e, consequentemente, vai haver fluxo de corrente elétrica nesse condutor. Vimos anteriormente que a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, que é representado pela letra A. Agora nós iremos conhecer uma nova unidade de medida que é o volt, representado pela letra V. O volt serve para indicar os níveis de tensão elétrica. E, além da unidade padrão, da mesma forma que nós vimos na corrente,
A tensão também tem seus múltiplos e submúltiplos. Nos múltiplos nós temos o quilovolt, o megavolt e o gigavolt. Os submúltiplos são o milivolt, o microvolt e o nanovolt. Todas essas unidades você teve a oportunidade de estudar e assimilar na apostila que foi disponibilizada para seus estudos. Aqui nós temos algumas unidades já convertidas, utilizando aquelas informações que vocês têm já disponíveis na apostila. Agora nós vemos que há um equipamento que serve para determinar os valores da tensão elétrica. Esse equipamento é o voltímetro que nós vemos aqui. Então, aqui temos um circuito aberto e mesmo assim há o registro de tensão no voltímetro. Por quê? Porque o voltímetro vai estar sempre ligado em paralelo com a fonte. Ele não vai depender da carga para indicar o nível de tensão. Mas, se nós fecharmos esse circuito, vai haver circulação de corrente. Mesmo assim, o voltímetro irá continuar marcando a mesma leitura que nós vimos anteriormente, porque a corrente elétrica não vai influenciar na leitura que o voltímetro vai apresentar. Então, essa é a nossa terceira aula e nós já sabemos definir duas grandezas elétricas: a corrente elétrica e a tensão elétrica.